A casa é do Cristo e Ele está aqui de braços abertos, aguardando sempre a vinda de alguém que sofre, de alguém que chora, de alguém que precisa de ajuda. Nós leremos o Evangelho, o item 1, capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração, o item 1, 2 e o item 19. E nesse item a gente vê que Jesus chama todos nós que temos medos, inseguranças, ignorância, enfim. E essa página, nós temos a página de hoje, que segue a programação normal, porém leremos essa página, eu passei para o Guilherme. O Guilherme tem colaborado muito conosco aqui, um grande amigo do SEMA, uma casa que eu sou muito grato, muito obrigado quem veio do SEMA, temos uma gratidão imensa pelaquela casa que nos recebeu no momento difícil, tanto quanto o Centro Espírita Leon Denis, que é o nosso berço. Além dessas casas, vários palestrantes de outras casas que vêm aqui, está o Julinho, que começou conosco, lá de Nilópolis, e tantos outros amigos. Muito obrigado a todos vocês. Então, essa página inicial, quando, no momento difícil da minha vida, que foi o desencarne da Lourdinha, minha esposa, a Elizabeth Operti veio nos visitar e nós abrimos o Evangelho e lemos essa página. Então, todo aniversário da casa, a gente abre esta página. E quem fez o primeiro ano de aniversário foi a nossa Brunildes. A Brunildes já está com mais de 100 anos, continua escrevendo, grande amiga do Altivo, foi ela que conduziu no IRB, onde ela trabalhava, e o Altivo também, o nosso Altivo, a doutrina espírita. E no final ela me chamou e disse: Newton, o Altivo está mandando dizer a você que foi ele que escolheu esta página. E eu fiquei muito feliz. Então, nós leremos esta página e passaremos a palavra ao Guilherme. Desculpem a emoção, é uma gratidão imensa ao Altivo, a minha querida esposa, porque ela foi a razão da minha ação na abertura da casa. Com Jesus, depois a gente vai ver junto com ele, mas foi ela a responsável por tudo. Então, estamos aqui. Vamos iniciar então com a leitura do Evangelho. Vocês ouviram ali a vinheta. Nós temos muita dificuldade de falar em amor. Então, pensamos numa vinheta que todos sempre ouvirão a palavra amor. Então, a menina ali ligou, SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro, uma casa de amor. Então, antes da leitura do Evangelho, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado do fundo do meu coração, dos nossos corações. Não dá para citar nomes aqui, são vários, mas muito obrigado mesmo. A Raquel, então, vai ler a página. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 1, 2 e 19. Em seguida, passaremos a palavra para o nosso irmão Guilherme. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. Deixai vir a mim os pequeninos. Item 1. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Item 2. Então, apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo,
Todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E, abraçando-as e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Item 19. Deixai vir a mim os pequeninos, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, temerosos e frágeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, porque eu os esclarecerei. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Eu lhes ensinarei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso que possui tanta virtude, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e consegue curá-las? É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que podereis temer? A todos os instantes da vossa vida direis: meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Se vos agrada experimentar-me pela dor e pelas atribulações, sede bendito, porque é para o meu bem, eu o sei, que a vossa mão pesa sobre mim. Se vos agrada, Senhor, ter piedade da vossa frágil criatura, dar ao seu coração as alegrias permitidas. Sede ainda bendito, mas fazei que o amor divino não adormeça em sua alma, e que, incessantemente, ela faça subir até vossos pés a voz do seu reconhecimento. Se tiverdes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola preciosa, que nem os acontecimentos, nem a maldade daqueles que vos odeiam e perseguem poderão vos arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não pode atacá-lo, e vereis desaparecer de vossa alma tudo que possa manchar a sua pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e como pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada possa saciar-se da verdadeira vida no seio do Senhor. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1861. A Dilane vai fazer a prece. A Dilane vai fazer a prece para iniciarmos os estudos. Pedimos a Jesus, pedimos entendimento das palavras que aqui foram ditas. Pedimos a Deus acima de tudo, o nosso Pai de amor. Pedimos aos espíritos guias e trabalhadores dessa casa, ao seu altivo, às irmãs queridas, ao Espírito Maria de Lourdes, o qual, por esse Espírito, é fundada essa casa, a casa de amor. Pedimos ajuda e entendimento a vocês, aos nossos guias espirituais. Peço ajuda para o nosso irmão, o qual passará o conteúdo para nós. Peço a Ti, Deus, permissão para iniciar. Que assim seja. Então, Guilherme, por favor. Amigas e amigos do CEAP, muito bom dia, muita paz, grande alegria pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos, reverenciando
mais um ano de fundação dessa casa, o 6º, e também celebrando a inauguração dessa construção magnífica, que certamente deve ter dado muita dor de cabeça e dificuldades para o Newton e seus companheiros de luta. Queria apenas, antes de entrarmos na nossa reflexão, lembrar algo que o Newton mencionou, que nós sabemos falar pouco sobre o amor. E eu me lembrei de uma passagem acontecida com o Divaldo Pereira Franco. Ele acabava de psicografar mais uma mensagem de Joana de Ângeles sobre o amor. Aí o Divaldo, mais uma página. A senhora já psicografou centenas de páginas sobre o amor. Para ele era como se fosse algo meio repetitivo. E ela falou: olha, nós estamos ainda iniciando o nosso entendimento com relação ao amor, que é, na essência, a maior força. João falava, Deus é amor. Então, nós estamos, né, Newton, iniciando, não sabemos ainda todas as possibilidades, já identificamos aqui nessa casa a força desse amor, mas ainda precisamos avançar bastante mais para que possamos compreender essa que é a grande lei, porque Jesus afirmou que a lei do amor, ela reúne todas as outras leis em si. Então, muita paz e muita alegria. Nós vamos iniciar nossa reflexão mencionando algo que é muito caro a todos nós, que é a felicidade, porque não há quem não deseje ser feliz. A própria humanidade, ao longo do tempo, tem buscado, de todas as maneiras, alcançar a felicidade como se fosse um grande objetivo. O grande problema é que nós conhecemos a felicidade mais pela ausência do que pela presença. Então, ficamos numa luta em busca desse objetivo, como se a felicidade fosse um objetivo e não uma consequência, que, na verdade, a felicidade é uma consequência. Por essa razão, até entendemos uma recente reportagem que li de um grande psicanalista americano, Dr. Jonathan Rothenberg. Ele é da Universidade do Sul da Flórida, um dos maiores especialistas em depressão. E ele trouxe um testemunho bastante importante. Ele, na sua vasta experiência, ele coloca que o grande precursor, ou o grande causador da depressão é justamente a busca pela felicidade. Parece-nos até um paradoxo. Você busca a felicidade e cai nas armadilhas da depressão. Isso porque as pessoas buscam a felicidade a qualquer custo, vale qualquer coisa, e buscam aonde ela não se encontra. Claro que essa busca permanece e todos estão atrás dela, entendendo, evidentemente, que, colocando a visão da doutrina espírita, a felicidade que nos é possível é uma felicidade relativa, porque ainda estamos num estágio de um planeta de provas e expiações, onde o mal é preponderante. Evidentemente, estamos numa fase de transição, a doutrina espírita nos explica muito bem isso, a transição planetária, pensamento religioso antigo, que na Bíblia, considerando aí o Novo e o Velho Testamento, é colocado como se fosse o juízo, é o momento da separação, juízo e separação.
E a transição planetária também o é. Só que na transição planetária a separação é vibracional. Então ficarão aqui aqueles espíritos que estiverem num facho de sintonia de um planeta de regeneração, onde ainda existirá o mal, certamente, mas não da forma preponderante que identificamos hoje. Ainda continuará a termos pobreza, claro, porque a pobreza às vezes é consequência da própria atitude do espírito, mas certamente não existirá alguma criatura que lhe falte o necessário, porque o necessário é importante para que possamos alcançar até essa felicidade relativa aqui na Terra. Claro que nessa busca, a filosofia teve sempre como centro de suas preocupações a felicidade, a religião. Entretanto, mais recentemente, a ciência vem se preocupando com muita dedicação a essa questão, principalmente através do desenvolvimento da neurociência, enfim, a ciência hoje quase que domina esse entendimento, claro que muitas vezes levado a um reducionismo muito grande, porque eles não conseguem entender a questão espiritual. Muitos já conseguem, identificam, mas não é uma verdade estabelecida na ciência, a espiritualidade como a reencarnação. Então, ao longo do tempo, a filosofia, principalmente, vem nos trazendo algumas indicações do que seria essa felicidade, para que até a pessoa fizesse a sua própria busca, porque a felicidade é individual. E a primeira definição de felicidade veio por volta do ano 650 a.C., no primeiro grande filósofo considerado pelo Ocidente, foi Tales de Mileto, que ele trouxe uma definição bem simples do que seria felicidade, mas muito simples. A felicidade é você ter um corpo são, saúde, uma alma bem formada, ser uma criatura virtuosa. Mas o terceiro aspecto reflete muito a condição de como a antiguidade via a vida e que tem uma boa sorte. Porque na antiguidade o entendimento era fatalista. O destino das criaturas era pré-estabelecido pelos deuses e não tinha como escapar desse destino. Por essa razão, a humanidade sempre desenvolveu uma série de artifícios justamente para saber o que esses deuses haviam definido para ela. Liam as vísceras dos animais, cartas, iam até no centro espírita da época, nos oráculos, em busca desse entendimento, mas o fatalismo era a concepção religiosa do entendimento cultural da época. Eram os deuses que definiam a sua vida. Tanto que, talvez, um maior dos dramaturgos gregos, que foi Sófocles, nos trouxe uma peça que já devemos ter visto aqui em teatro, Édipo Rei, que mostra bem que o destino foi traçado para Édipo e ele não teve como escapar. E qual seria esse destino? Matar seu pai e casar-se com sua mãe. Estaria o fatalismo. Isso viria a mudar, evidentemente, a partir de Jesus, mas principalmente a partir de Santo Agostinho, que iria trazer a visão do livre-arbítrio. Ora, nós somos responsáveis pelo nosso destino. Estamos colhendo hoje aquilo que semeamos no passado e iremos colher no futuro aquilo que estamos semeando hoje. Essa é a noção do livre-arbítrio. Claro que a doutrina depois, a doutrina espírita, séculos depois, cerca de
16 séculos, iria trazer a visão de que existe um fatalismo, sim, naquilo que fizemos de escolha de provas e expiações no mundo espiritual. Não podemos nos evadir das provas e expiações que foram definidas, mas, reencarnando, temos o nosso livre-arbítrio. E o Espírito Emmanuel comenta muito bem, afirmando que quando chega o fiscal ou o cobrador da justiça divina, trazendo as promissórias que cada um de nós as temos, né? Ele faz sempre uma avaliação. E, às vezes, a cobrança dessa dívida, conforme o seu proceder, pode ser adiada. Não, vamos fazer a cobrança depois. Ou mesmo reduzida. Não, vamos dar um desconto para essa criatura, uma trabalhadora do bem, vamos descontar aí 50% dessa dívida. E Emmanuel fala que essa dívida pode ser até cancelada. Não, vamos cancelar, porque nós reparamos as nossas vidas com a caridade. Deus quer misericórdia, não sacrifícios. São palavras que vêm do Velho Testamento repetidas por Jesus. Nós conseguimos fazer essa mudança. Claro que a filosofia avançou e veio a época áurea filosófica, como Platão, Sócrates, Aristóteles, viveram por aí no mesmo período, em torno de 300, 400 anos antes de Cristo. E Aristóteles procurou estabelecer sempre também uma relação da felicidade com a ética, o que sempre é importante, está muito relacionado àquela noção do Tales, né, de que você precisa ter uma alma bem formada, a busca desse. Só que o incremento dado por Aristóteles foi bem interessante. Ele comentava que, com relação à felicidade, existe uma felicidade assim que é momentânea. Ele chamou de hedonia. E uma mais estruturante, que ele chamou eudaimônia, aquela que dura mais. É interessante esse termo, eudaimônia. Eu é a pessoa, dai é bom, mônia é um gênio. Então, é aquela... Para você ter uma felicidade estruturante, você tem que ter, né, uma visão divina de que você vai ter uma boa vida. É aquilo que nós falamos do fatalismo. Aristóteles ainda tinha esse entendimento do fatalismo e colocou isso. Mas ele trouxe os germes daquilo que Jesus depois iria definir como alegria e felicidade. Porque nós usamos os mesmos termos em determinadas situações, como eu estou feliz, como eu estou alegre. Entretanto, quando analisamos o Evangelho, nós identificamos que Jesus utiliza de felicidade algo bem estruturante. É o que Aristóteles chamava de eudaimônia. É felicidade, é reflexo da condição espiritual. Essa felicidade estruturante é consequência da nossa evolução espiritual. E Jesus mencionou a alegria. A alegria é aquele momento que Aristóteles chamava de hedonia. Essa alegria é uma emoção. É uma emoção. Não é algo estruturante. Os seres humanos, eles têm um sistema de emoções. Temos 4 emoções básicas, né? Alegria, tristeza, medo e raiva. Precisamos ter essas emoções controladas. Antigamente, alguns anos atrás, a ciência, quem fazia o estudo das emoções estabelecia um grande número de emoções, mas esses exames de imagem trouxeram uma facilidade, porque eles começaram a perceber que emoções com nomes diferentes estavam localizadas na mesma região cerebral. Então é a mesma, e chegaram a essas 4, que são
bastante importantes. Precisamos ter o equilíbrio emocional. Até a raiva é importante em determinadas situações. Claro que a mais perigosa, você não pode guardar a raiva em si. Por isso que, ao final do século XX, vemos aquele movimento em busca do equilíbrio emocional, da inteligência emocional. Porque nós temos 2 córtex de decisões nas nossas vidas. Nós temos um córtex reflexivo, que é importante, você ficar pensando naquilo que vai fazer, e ainda mesmo assim fazendo besteira, né? Pensando, e fazendo besteira. Mas temos um córtex emocional. Porque em determinadas situações você não pode ficar pensando naquilo que você tem que fazer. Se você está numa situação de perigo, você tem que rapidamente se movimentar, não pode ficar refletindo naquilo que você tem que fazer. O problema do desequilíbrio emocional é que esse córtex acaba sendo preponderante. Então, você está com as suas emoções desequilibradas. E nós identificamos isso no Evangelho. Jesus trata a felicidade de algo bastante estruturante. A felicidade absoluta é quando conseguimos manifestar Deus que jaz dentro de todos nós. Aquele Cristo interno. Quando você consegue manifestar isso, você é uma criatura feliz. Estamos a caminho. Mas ele falou também alegria em tristeza. Jesus sentia alegria, de momentos da emoção da alegria, que é fundamental, mas também teve seus momentos de tristeza. Na quinta-feira à noite, antes da sua crucificação, se vocês lerem o Evangelho, vão notar que Jesus declarou: eu estou muito triste. Claro, ele ia ser crucificado no dia seguinte, uma coisa dantesca. Até buscou o quê? A ajuda daqueles 3 apóstolos que eram seus mais ligados, João, Pedro e o irmão de João, Tiago. Fiquem comigo orando, porque a amizade serve justamente para isso. Para quando você está numa situação difícil, você busca a segurança da amizade, né? Hoje tem um tal de parceiro, né, que não serve para nada. São os parceiros, né? Só fico elogiando, não é? Principalmente quem é famoso. Né? Não, a verdadeira amizade são para aqueles momentos difíceis. E o interessante é que os 3 foram até Jesus, mas acabaram dormindo. Nem isso Jesus teve a ajuda que precisou. E, com relação a essa condição estruturante de felicidade, ele usava uma fórmula denominada de bem-aventuranças, felizes, bem-aventurados. E anunciou 7 bem-aventuranças que nós conhecemos na introdução do Sermão da Montanha. Foram somente essas bem-aventuranças que Jesus nos trouxe? Não. Ele trouxe mais outras bem-aventuranças. Só que individualizadas. Essas do Sermão da Montanha estão encadeadas. E se elas estão encadeadas, tem uma intenção para isso. Elas não têm que ser estudadas individualmente. O ideal é você estudá-las nesse encadeamento. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vamos encontrar 35 bem-aventuranças. Até no Apocalipse de João encontramos 7 bem-aventuranças. Mas tudo relacionado a quê? A nossa evolução espiritual. Então, considerando essa felicidade estruturante que Aristóteles definia como eudaimonia, Jesus estabeleceu e nos trouxe essas 7 bem-aventuranças que, na verdade, significam etapas de escalas ou degraus que temos que percorrer na nossa evolução. Essa foi a visão trazida por Santo Agostinho, lá no século IV. Ao estudar o Sermão da Montanha,
E esse encadeamento das bem-aventuranças não é um encadeamento aleatório, não é uma bem-aventurança individualizada. E aí nós vamos, com esse entendimento, nós vamos percebendo que realmente ele tem uma escala. Ora, se para eu ser feliz eu tenho que evoluir meu espírito, o primeiro degrau é você se reconhecer o quê? Pobre de espírito. Significa pobre de caridade, pobre de entendimento, pobre de misericórdia. Nós somos ricos espiritualmente? Não, somos pobres. Estamos mendigando aqui um pouquinho de caridade, na certeza que Jesus multiplica isso, né? Mas ficamos pedindo um pouquinho de caridade, mas já é o primeiro degrau, é importante. Quantos não se reconhecem espíritos? A maioria da humanidade. A maioria não se reconhece como um espírito. E mais, pobre. Então, se eu sou pobre, eu tenho que evoluir, eu tenho que me tornar rico espiritualmente. Claro que você não basta ficar nesse reconhecimento, nesse cair em si. É necessário a luta interior, a renovação interior. O verdadeiro espírito é reconhecido pelo esforço que faz por se renovar. É fácil? Não. Muito difícil. Bem-aventurados os que choram. Seria o segundo degrau. E no terceiro, Jesus se utilizou uma bem-aventurança bem antiga, que vem do Velho Testamento, bem-aventurados, porque quando você já está nesse terceiro degrau, você está conseguindo aquele equilíbrio emocional que eu comentei aqui. Bem-aventurados os mansos. E aí vem o complemento, hein, gente? E esse complemento é do Velho Testamento. Porque herdarão a terra. Nós estamos em fase de separação de quem herda e quem não herda. Então precisamos estar nesse terceiro degrau, teoricamente, nessa visão trazida lá atrás por esse grande espírito, fundamental para a doutrina espírita. Santo Agostinho, quando abrimos o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma página de Erasto falando sobre ele. E no quarto degrau você é aquele que nos fala de justiça, mas como ajustamento às leis divinas. À medida que você evolui, você vai se ajustando às leis divinas. Bem-aventurados aqueles que por anseiam por justiça, não por justiça, Deus vai me justiçar, né? Vai tacar um raio na cabeça daquele. João, né? Era Bonerges, né? João era assim, meio voluntarioso, Tiago também. Uma vez Jesus foi entrar numa cidade e não permitiram. Aí chegou João, mestre, pede para Deus enviar um raio na cabeça dessas pessoas. Não é isso. Jesus menos, meu filho. Era o discípulo amado, mas como todo jovem, pediu a Jesus para mandar um raio na cabeça daquelas pessoas. Mas não é bem isso, é o ajustamento às leis divinas. E aí, quando você já está nessa condição, e essas condições e essas etapas muito voltadas para si. Eu me reconheço pobre, eu sofro, eu me torno manso, eu me ajusto. Aí vem a quinta degrau. Bem-aventurados os misericordiosos. Você tem condição agora de levar toda essa ajuda que você pode fazer. É o capítulo que nós estamos estudando aqui no Evangelho. E, evidentemente, depois vem os dois degraus mais importantes. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. E aí chegamos no sétimo degrau. Você é um filho de Deus. Você se torna o que? Um pacificador. Repare, Jesus não falou pacífico. Bem-aventurados os pacíficos. Não, ele falou bem-aventurados os pacificadores.
Porque pacífico, você pode ficar paradinho num lugar, tudo pegando fogo, e você continua ali pacífico. Né? Não, você tem que ser um pacificador, você tem que ser um agente da paz. E assim você será um filho de Deus. Agora, essa bem-aventurança, que insere até no estudo que foi lido para hoje, bem-aventurados que têm puro coração, é uma bem-aventurança difícil. Claro, já estamos aí no 6º degrau, né? É uma bem-aventurança bem complicada. Porque coração, na antiguidade, não era bomba cardíaca, era o nosso psique. Então, nós estamos falando que bem-aventurados os que têm puro o seu psiquismo, os seus pensamentos. Aí pronto. Aí que a coisa enrola mais ainda, né? Bem-aventurados que têm puro o seu pensamento. E sabemos a importância do pensamento. Emmanuel afirma, nós somos o que pensamos. Quando eu penso, eu irradio ondas mentais. Não adianta afirmar, estou só pensando. Não. Você cria formas mentais. Imaginem como é que deve ser a nossa psicosfera. Uma casa como essa é uma bênção. Nós conseguimos, só de estarmos aqui, estamos numa psicosfera do bem, enquanto que aí fora, a psicosfera é muito complicada. Imagina naqueles países que estão em lutas, em guerras, criam até dificuldades para os espíritos ajudarem essa psicosfera. É um tiroteio de ondas mentais. Claro que a doutrina nos ensina, olha, onde você sintoniza a sua mente. Porque senão você entra em sintonia, que nem um rádio. Precisamos cuidar daquilo com que nós sintonizamos. E essas ondas mentais, em que se situam até, como André Luiz nos ensina, né, num plano mental importante, elas são, hoje, estudos de vários pesquisadores. Eu tinha um amigo meu, eu nem sei onde ele se encontra, ele era um grande um tecnocrata, uma criatura técnica, e ele estava desenvolvendo uma antena de registros mentais, de ondas mentais. Aí eu ligava para a minha casa, Guilherme, pensa em mim agora. Eu tinha que pensar, o que é que você está pensando? Aí via lá no computador, né? Mas é isso, nós pensamos e irradiamos. Mas o que dá, e aí nós vamos até avançando as nossas reflexões, né? A oração é isso, é uma irradiação de ondas mentais. Claro, se eu tenho alguma coisa, a passagem do Evangelho lá na Sermão da Montanha, Jesus falou, olha, se você tem alguma coisa contra alguém, antes de fazer a sua oferta, a sua oração, vai lá e se reconcilie. Porque se é uma onda mental, imagine a onda mental que tem emanada, né, de si o rancor. É uma onda mental, evidentemente, com uma frequência muito baixa, quer dizer, quase cai da testa. Você pensa que a onda mental cai no chão. Ela não sobe até as regiões espirituais superiores, porque é assim que se funciona a prece. Quanto mais amor, essas ondas mais sobem. Então, a importância do amor é fundamental para que nós possamos ter essa pureza no nosso psiquismo. Por essa razão, Jesus estabeleceu com muita veemência a importância do amor. Claro que ele não estava trazendo algo novo. Eu li certa vez que, à época de Jesus, existiam 2 rabinos muito importantes, chamados Hilel e Shammai. Eram influenciadores. Os rabinos sempre trouxeram, né, muita informação. Todo o Talmud, porque
quando nós olhamos, né, no judaísmo, nós temos a Torá, que é o Pentateuco, e o Talmud, são os escritos dos rabinos. Eles sempre trouxeram grandes ensinamentos. E à época de Jesus existiam duas escolas. O de Chamais era um pouco mais duro, o de Léo era mais flexível. Ele foi avô de alguém que você já deve ter ouvido falar, de Gamaliel, aquele que orientou a Paulo de Tarso. E dizem que certa vez, eles vieram testá-lo, se aproximaram de Léo. E Léo, você consegue resumir a lei, isto é, toda a lei, com um pé só? A lei tinha mais de 600 prescrições. Era um grande desafio você tentar cumprir aquelas 600 prescrições, incluindo aí aqueles 10 mandamentos de Moisés. Ele conseguiu. Ele ficou com um pé só. Amor. Amor. É o que resume tudo. E antes de morrer, Jesus falou justamente do verdadeiro amor, porque na língua grega você tinha dois tipos de amor. A língua grega era muito rica, né? Você tinha um amor filéu, né? E um outro tipo de amor mais sacrificial, né? Que era definido assim como um amor mais amplo, sacrificial. E tinha eram como duas escalas de amor. E Jesus chegou para aqueles seus discípulos na quinta-feira à noite: olha, quem é que tem mais amor? É aquele que dá a vida pelos seus amigos. E ele daria a sua, por isso que ele até trouxe esse ensinamento, porque ele daria a sua vida por todos nós no dia seguinte. E depois, quando se encontrou com Pedro, porque com a crucificação e a festividade de Pentecostes, que tinha uma duração aí entre elas de 7 semanas, Jesus apareceu cerca de 10 vezes em espírito para aqueles apóstolos. E na quarta visão, ou na quarta presença, foi lá no Lago de Genezaré. O pessoal estava pescando, não tinha conseguido pescar nada durante a noite, eles estão retornando para Cafarnaum, e não tinham pego nada. E viram um homem lá na praia, esperando, e eles não reconheceram que era Jesus. E Jesus perguntou: vocês pegaram alguma coisa? Não. Joga a rede aí na direita do barco. Eles conseguiram pescar. E aí João reconheceu a Jesus. João Evangelista, de 17 anos, reconheceu. E aí Pedro ficou tão feliz, né? Colocou uma túnica, ele estava nu, e foi atrás do mestre pela água mesmo. Reparem, Pedro tinha, certamente, a sua consciência ainda lhe pesava, né? Porque ele tinha, entre aspas, negado a Jesus por 3 vezes, né? Tinha ali talvez um peso na sua culpa, sabendo que as culpas são complicadas. Não tanto a culpa em si, mas o sentimento que vem agregado, às vezes é muito pesado. Ele estava pesado. E Jesus quis tirar ele dessa situação, porque ele seria fundamental. Ele seria a pedra de equilíbrio. E ia entrar naquele momento de uma culpa sem fim. Não dá. Aí se aproximou dele: Pedro, tu me amas? Só que quando ele fala, Jesus perguntava: tu me amas? Nas traduções do Evangelho em grego, ele perguntava: tu me amas? Agapau. Agapau é aquele amor sacrificial que eu mencionei. Eu me lembrei agora aqui do nome, né? Me lembrei agora. Agapau. Tu me amas, Agapau? Mestre, eu te amo
filéu. Filéu é aquele amor em intensidade menor, não é o amor que se sacrifica, é o amor filéu. Ele não tinha aquele amor. E aí o mestre, tu me amas, Pedro? Agapau, por 3 vezes, parecia até mostrando para Pedro quase uma ligação para aquelas 3 negações, né, que Jesus havia predito, e acabou mesmo acontecendo. Não por intenção de Pedro, mas acabou acontecendo. Mestre, bem sabes que te amo, filéu. E aí, por fim, foi a 3ª vez. Pedro, tu me amas? Agapau? Mestre. Se fosse o Pedro diante da crucificação, na 3ª pergunta de Jesus, eu acho que ele ia rodar a baiana, que ele era meio exaltado. Recorde-se que quando foram prender Jesus, uma delegação, vários homens, ele sozinho sacou o punhal para defender o mestre. Então você fala que esse homem é covarde? Não é, né? Longe disso. Mas ele já estava com aquela mestre, e aí com muita decepção, mestre, tu bem sabes que eu te amo, filéu. Isso está no Evangelho em grego, mostrando que você fala ama, mas tem gradações do amor. E aí Jesus fala, não se preocupe, Pedro. E aí trouxe uma parábola, né? Isso é um processo evolutivo, mas você vai me amar, você irá me amar também, agapau. E certamente aconteceu. Sabemos que Pedro foi crucificado em Roma. É interessante que falam que Pedro começou uma perseguição grande por volta do ano 64 aos cristãos. E aí os amigos de Pedro se encontraram em Roma. Olha, os amigos, saia de Roma, você vai acabar sendo morto. E ele não queria, mas acabou atendendo, e falam que ele estava na Via Ápia. Ele viu Jesus indo no caminho oposto. Para onde vai, mestre? Eu estou indo para Roma para ser crucificado. E aí Pedro retornou para Roma e acabou crucificado, mas de cabeça para baixo, porque ele falava que Jesus foi crucificado com a cabeça para cima, ele seria crucificado de cabeça para baixo. Então, a necessidade do amor é fundamental. O amor é muito importante, resume todas as vezes. E aí nós vamos entendendo como o amor consegue realizar aquilo que muitas vezes não entendemos. Como coloquei aqui no início, quando o Divaldo foi falar com a Joana, mas Joana, mais uma página sobre o amor. Meu filho, nós ainda não entendemos nada do amor. E o amor, ele consegue marcar as criaturas de uma maneira tal que as criaturas acabam honrando esse mesmo amor. Paulo de Tarso, que era uma criatura totalmente desencontrada, um perseguidor dos cristãos, foi chamado por Jesus a caminho de Damasco. Então ele tinha um amor acendrado pelo Mestre. E quando você ama alguém, você tem que honrar esse amor. Sabemos que tem aquele mandamento, honrar pai e mãe. Muito se fala, honrar é ajudar nas suas necessidades, dar a mão. Isso sim, mas você tem que honrar também a sua condição de filho, sendo uma pessoa boa. E Paulo procurou honrar aquele encontro, aquele amor que ele teve por Jesus através do seu testemunho. Testemunho maravilhoso. Estamos caminhando aqui para o encerramento. Eu vou ler aqui para vocês aquele hino que Paulo fez ao amor. Sempre vale a pena
nós recordarmos. Paulo escreveu aos primeiros Coríntios, porque é interessante esse hino ao amor, porque Paulo foi aquele que estabeleceu as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Caridade é o amor em ação. Não adianta ter um amor e não ter a ação. Esse é o exemplo dessa casa, né? Tem o amor, mas tem a ação. E temos aqui essa construção maravilhosa. E ele, então, estabeleceu essas 3 virtudes que nos ligam a Deus. E é interessante que, desde que ele trouxe, a humanidade fica discutindo, né? Qual é a mais importante? É a fé? A maioria da cristandade entende que a salvação vem pela fé. E a doutrina espírita nos puxando Paulo de Tarso, e a própria visão de Jesus fala, não, é pela caridade. Porque quando você estabelece, não que a fé não seja importante, porque lemos no Evangelho que a fé é a mãe de esperança, é mãe da caridade. É porque quando você estabelece a fé, você começa a segregar as criaturas. Não é a minha religião que é salvadora, é a minha fé. A caridade não. A caridade pode ser realizada por todos, é o amor. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e dos anjos, eu não tivesse o amor, seria como um sino ruidoso ou como um símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse o amor, eu não seria nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, o amor não é invejoso, não se ostenta, não se enche de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alega com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado. Limitada é também a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio de criança. Agora vemos como um espelho de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem as 3 coisas, as 3 virtudes teologais, né? Fé, esperança e o amor e a caridade. A maior delas é o amor. Por isso, vamos entendendo a essência dessa casa. Sempre que falamos aqui, uma casa de amor. Eu ouço a voz de Milton batendo. Isso aqui é uma casa de amor. É interessante que quando você olha a história da humanidade, né, poucas foram as vezes, em que o amor foi honrado com uma obra. Poucas vezes. Poucas, muito poucas. Indo lá para o passado, Ramsés II ergueu um grande templo para o seu amor que foi perdido, Nefertari. Não estou falando que você foi a reencarnação do Ramsés, não, tá? Quem vai à Índia pode ter a oportunidade de visitar também um grande templo, é considerado hoje uma das 7 maravilhas, o Taj Mahal, que foi construído por um grande imperador mongol, Shah Jahan, para sua esposa que havia falecido. Taj Mahal significa
a coroa e Mahal. Mahal seria como que o apelido da sua esposa, como ele chama um apelido também de um diminutivo à sua esposa. Hoje ele foi construído no início do século XVII, levou quase 20 anos para ser construído, tudo em mármore branco. Evidentemente foi saqueado algumas vezes, agora é poluição que o ataca, mas muitas criaturas vão lá visitar. E o Newton resolveu também honrar seu amor. Só que na minha visão, esse templo aqui é mais vivo que o Taj Mahal, que é uma das maravilhas do mundo. Você ser maravilhas do mundo não quer dizer muita coisa, mas essa casa aqui é uma maravilha do Espírito. E ele quis honrar é isso. É você ter as atitudes coerentes com aquela honra, com aquele sentimento que ele teve pela Lourdinha. E aí foi edificada essa casa. Como o nosso altivo, que também tinha um amor acendrado por quem? Pela doutrina espírita. Isso era o que me chamava a atenção dele, era aquele grande amor que ele tinha pela doutrina. Então, estabelecendo sempre aqueles cursos, grades de cursos, o estudo era fundamental. Por o amor que ele tinha, ele fez aquela obra e também influenciou várias outras casas. O abrigo onde eu trabalho, ele participou orientando os médiuns. Ele era um grande médium, um grande trabalhador, e sempre destacava a importância do estudo. E é interessante, a primeira vez que eu falei na minha vida foi em 1978. Antigamente existiam nos centros da Vila Isabel e Tijuca, no Meia, tinham semanas espíritas, para uma confraternização desses centros. E eu fui chamado para fazer uma confraternização lá da Semana do Meia, no Centro Espírita João Batista. E naquela época tinha uma página do jovem, né? Meu Deus. E eu era o jovem, e quem era o palestrante era o altivo. Na época, eu acho que com 1978, com 40 anos. Com 40 anos. Então, o fundamento dessa casa é o amor. E hoje, quando reverenciamos o seu 6º aniversário e também celebramos essa construção, que, como colocamos, não é uma maravilha do mundo, como aquele grande construção com mármore que foi saqueada, enfim, está com risco da poluição, porque na Índia é o país que tem a maior população atualmente, 1,4 bilhões de criaturas, todas naqueles tuk-tuk. Um tuk-tuk daquele emite mais que uns 10, 15, 20 carros, ou mais, modernos. Mas esse não, esse aqui é uma maravilha espiritual. Então, nos unimos na sua emoção, Newton. Te agradecemos também por esse amor, pela tua honra de honrar esse amor, e é uma oportunidade para todos nós que aqui estamos. Eu ia pedir a vocês, eu sei que não é usual, vamos dar uma salva de palmas aqui para o Newton, por favor. Claro que ele sabe que isso também é estendido aos seus companheiros que o ajudaram nesse propósito.
Então, com muita alegria, nós vamos então encerrando a nossa reflexão, desejando a todos muita paz nos seus corações. Graças a Deus. Nós agradecemos ao Guilherme. Essas palmas foram dirigidas a Jesus. Nada merecemos. Não fizemos mais do que a nossa obrigação. E muito temos que fazer ainda. Então, agradecemos mais uma vez a todos vocês que colaboraram conosco ocultamente na construção desta casa. Vocês sabem o quanto foi trabalhoso, mas muito obrigado. Aqueles que começaram conosco ali do lado, que nos ajudaram muito, estou vendo alguns aqui, o Marcelo e tantos outros, obrigado por terem vindo, porque a nossa amizade é eterna. Então, dirijam todas essas palmas para Jesus. E vocês têm amor no coração. São mães, são pais, são filhos. E toda a ação de Jesus foi uma ação de amor. E quando ele disse, vós sois deuses, uma dessas potencialidades é o amor, que todos nós temos. E esse amor irá se expandir, de tal modo que um dia serviremos ao nosso próximo, como Jesus serviu a todos nós e continua nos servindo. Então, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, do fundo do nosso coração. Seria agora os passes, mas nós temos poucos médiuns e muitas pessoas. Nós vamos fazer uma prece, agradecendo por esse momento. A Dilane vai ler aqui a mensagem, se a Raquel puder ficar aqui mais pertinho, da Dilane, trazida pelo plano espiritual. Tá? Trazer a cadeira. Aí a Raquel vai fazer a prece de encerramento. Tem que aprender, né? Tem que aprender. Vai fazer a prece e a Dilane vai ler a mensagem trazida para todos nós. Vamos, Raquel. Eu vou fazer a prece? Já é para encerrar? Tá, para iniciar. Amado Mestre Jesus, Deus Pai de infinita bondade, espíritos amigos, trabalhadores do SEAP, o altivo nosso presidente, a minha mãe, homenageada do dia, tantos outros espíritos que estão conosco não só hoje, mas sempre nos trabalhos da casa. Agradecemos imensamente a oportunidade de trabalho aqui no SEAP, a oportunidade que estamos tendo de entender sobre o amor e de desenvolver esse sentimento dentro dos nossos corações, através da caridade, da obra social e todos os outros trabalhos que aqui são desenvolvidos. Encerramos a palestra da manhã do nosso querido Guilherme. Vamos fazer a leitura da mensagem vinda do plano espiritual, que a nossa querida Adilane, a nossa vice-presidente, vai ler agora. Então, em teu nome, Jesus, em nome do amor e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, iniciamos a leitura da mensagem do plano espiritual para o dia de hoje. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Em nome de Deus, do amor de Jesus, o meigo nazareno, que estamos juntos comemorando essa linda data, quando também casais e namorados comemoram felizes, principalmente
os que planejam, se respeitam, praticam as leis morais e trazem na alma a pureza do amor divino. Estamos felizes em uma data em que os homens comemoram o amor entre eles. Também se comemora a criação, a paz, a caridade e a humildade. Também comemoramos um novo lar, onde todos somos chamados de irmãos. Juntos caminhamos na certeza de que a vida é para sempre. Homens e mulheres que caminham progredindo e tentando mudar a humanidade, levando adiante os ensinamentos do Cristo, prosseguindo, sendo cristãos. Estamos felizes em vê-los na terra, ó amada terra. Também homens que ajudam mulheres a trazerem ao mundo aqueles que se arrependeram dos seus fracassos e que pedem, implorando para retornarem e quitarem suas dívidas, arrependidos por não terem admirado mais, por não ter ajudado mais, por não terem abraçado mais, amado mais, e também por terem desprezado o Cristo, o Nazareno, Filho de Deus. Oh, felizes são os que conseguem ver Deus como Criador do universo, na beleza do luar, no sol que brilha sobre o orvalho ao amanhecer. Felizes são aqueles que já conseguem ver Deus no verde das folhas e nas árvores que se manifestam em variedades de belezas, cores e flores. Oh, felizes são os homens que, ao verem na água o seu espelho, agradecem a vida, a mãe, o lar, o berço que o amparou. Agradecem a Deus, Pai de amor. Nós somos felizes por vocês, por esse lar, e junto a vocês agradecemos a Deus, a Jesus, pelos trabalhos já realizados e também pelos que ainda irão realizar. Também felizes estamos nessa data por comemorarmos junto a vocês as bênçãos recebidas, as provas vencidas, as dores aliviadas, as doenças curadas. Felizes por vocês também, que ainda doentes da alma, caminham e trabalham na seara do Pai, seguindo o guia e modelo da humanidade. E mesmo com um mundo cheio de dores,
vemos a coragem e os esforços de vocês para cumprirem com os deveres, com os ensinamentos do Cristo, que foram deixados para todos nós, para vocês. Sou feliz por ser estudante das obras de Jesus, que trouxe o nosso irmão Allan Kardec. E sou grato por ter recebido a ordem de dar continuidade às palavras de amor, que só o Espírito de verdade poderia dizer, para que pudesse continuar com a doutrina dos Espíritos. Nos despedimos felizes e gratos a Deus e a Jesus pelo novo lar, cujo nome no mundo invisível, Casa de Amor, e gratos ao codificador, felizes também por serem continuadores da doutrina de Jesus, da doutrina dos Espíritos. Paz a todos vocês, um guia e trabalhador da casa para o Cristo. É em teu nome, Jesus, em nome de Deus, nosso Pai acima de tudo, em nome do altivo diretor da nossa casa, com a coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, a nossa casa de amor, que seja em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, do amor que vibra nesta casa, mas que seja acima de tudo em nome do amor de Deus, nosso Pai, que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos, reflexões da manhã de hoje. Que assim seja. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom, meus amigos,